Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma dos condenados antes de irem para o inferno? Essa é uma das perguntas mais inquietantes de toda a teologia cristã. Existe um lugar, um tempo de espera, um tipo de julgamento intermediário? Diz aqui nos comentários o que você acha, porque até o final deste vídeo haverá revelações impressionantes. Quando um justo morre, a Bíblia nos dá pistas sobre o destino imediato da alma, o paraíso, ou como Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Mas, e o ímpio? Para onde vai sua alma antes do inferno? A resposta está escondida entre os versículos, muitas vezes ignorada por interpretações superficiais. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Ambos morrem. O mendigo Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o homem rico é lançado em um lugar de tormento. Esse local, segundo o próprio Cristo, não é ainda o inferno eterno, pois o inferno como destino final aparece com força no Apocalipse, após o juízo final. Então, onde está aquele homem rico? A palavra usada em Lucas 16 para lugar de tormento é Hades, que não é o mesmo que Gêna, o inferno final, mas sim um lugar temporário onde as almas aguardam o julgamento final. Em Apocalipse 20, 13 a 14, vemos que o Hades entregou os mortos que nele havia e foram julgados, e o Hades foi lançado no lago de fogo. Isso é fortíssimo. A Bíblia está dizendo que até mesmo o Hades, esse lugar de espera, será jogado fora, destruído, eliminado no final de tudo. Ou seja, o Hades é como uma prisão temporária para os ímpios, enquanto aguardam a sentença eterna. Mas, existe consciência após a morte? Essa pergunta é crucial. A parábola de Jesus deixa claro que tanto Lázaro quanto o rico estavam conscientes após a morte. O rico sente dor, sede, implora por ajuda. Ele lembra dos irmãos vivos. Tudo isso aponta para um estado de consciência plena, mesmo antes do juízo final. Esse estado consciente no Hades revela algo chocante. A alma dos condenados já experimenta tormentos antes mesmo de serem lançados no inferno eterno. E isso já é parte da justiça divina sendo executada. Mas por que isso acontece? Por que não são jogados no inferno imediatamente? A resposta está na ordem dos eventos escatológicos. Deus é justo e age com precisão. O juízo final, descrito em Apocalipse 20, ainda não aconteceu. Todos serão julgados segundo suas obras, e isso será público, definitivo e eterno. O inferno final, o lago de fogo, só será ativado após esse julgamento. Até lá, os ímpios estão confinados no Hades, já em tormento, mas aguardando a sentença que será lida diante de todos. É como um criminoso que já está na cadeia, mas ainda vai passar por julgamento antes da pena perpétua. O tormento começa ali, mas o fim ainda será muito pior. Quantos hoje vivem como se jamais fossem prestar contas? Quantos zombam da palavra, achando que a vida termina com a morte? A Bíblia é clara. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte não é o fim, é apenas o começo do acerto de contas. O ímpio não descansa em paz. Ele aguarda consciente em tormento o julgamento final. Essa verdade precisa nos despertar, porque a alma não adormece, não reencarna, não vaga. Ela vai diretamente para o destino que suas escolhas determinaram, e isso é irreversível. Mas o que exatamente é o Hades? Há níveis diferentes de tormento? E por que Jesus desceu até lá após a cruz? Se o inferno final ainda não foi ativado, então o que é exatamente o Hades? Será que é apenas um lugar escuro de espera? Ou existe algo mais sombrio, mais estruturado, mais temido pelas almas condenadas do que imaginamos? A resposta bíblica é firme. Sim, o Hades é real, organizado e absolutamente terrível. Mas mais do que isso, é temporário. Isso muda tudo.
Diferente da ideia popular, o Hades não é simbólico. Ele é descrito por Jesus como um lugar literal de fogo e tormento consciente. No caso do rico da parábola, ele está em sofrimento, suplica por alívio e é informado que há um abismo intransponível entre ele e os justos. Isso significa que o Hades é uma realidade espiritual de separação absoluta de Deus, antes mesmo do juízo eterno. A palavra grega Hades aparece repetidamente no Novo Testamento e sempre se refere ao lugar onde os mortos ímpios são retidos. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, traduziu a palavra hebraica Sheol para Hades, o que mostra que desde o Antigo Testamento o povo de Deus já entendia esse lugar como um mundo inferior, um domínio onde os mortos aguardam, e o Hades. Tem estrutura? Jesus sugere que sim. Na parábola, o seio de Abraão está de um lado, separado por um grande abismo do lado do tormento. Isso pode indicar que dentro do Hades há uma divisão entre o lugar dos justos antes da cruz e o lugar dos ímpios. Mas após a morte e ressurreição de Jesus, algo grandioso aconteceu. Ele desceu às profundezas da terra. Em Efésios 4:9-10, Paulo diz que Jesus desceu às regiões mais baixas da terra antes de subir às alturas. Essa descida tem um propósito poderoso e vamos destrinchar isso agora. Essa é uma das verdades mais mal compreendidas das Escrituras. Muitos ignoram esse momento ou o veem como simbólico, mas a Bíblia revela que Cristo, após a crucificação, foi até o mundo dos mortos com um propósito específico: proclamar vitória. Em 1 Pedro 3:18-19 está escrito: Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão estavam no Hades. Mas por quê? Por que Jesus iria até os mortos? Para libertar os justos que haviam morrido esperando a redenção e anunciar sua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, ele esvaziou a parte dos justos no Hades e os levou ao paraíso celestial. Os ímpios, porém, permaneceram presos, esperando o julgamento. Outra confusão comum é pensar que Hades e inferno são a mesma coisa, mas Apocalipse 20:14 faz uma distinção poderosa. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Se o Hades será lançado no lago de fogo, então ele não é o lago de fogo. Isso significa que o Hades é temporário. O inferno, Gina ou lago de fogo, é eterno. Portanto, as almas dos ímpios não vão direto ao inferno, mas passam por esse lugar de tormento temporário, aguardando a sentença eterna. Mas será que existem níveis diferentes de sofrimento no Hades? A Bíblia dá indícios de que sim. Em Mateus 11:23-24, Jesus diz que será mais tolerável o castigo de Sodoma do que o de Cafarnaum no dia do juízo. Isso sugere que há graus diferentes de punição, proporcional ao pecado e à luz rejeitada. O Hades já antecipa isso. O tormento, ainda que temporário, reflete a culpa acumulada. E no juízo final, essa medida será completada com justiça absoluta. E os demônios estão no Hades? Não. Os demônios não estão no Hades. Eles habitam regiões celestiais ou a terra. Porém, alguns anjos caídos estão presos no Tártaro, uma parte ainda mais profunda e sombria, citada em 2 Pedro 2:4, onde Pedro usa uma palavra única no grego, Tártaro, traduzido como abismo. Esses estão acorrentados, esperando o julgamento, e não têm mais liberdade como os demônios que andam entre os vivos. Isso mostra que até entre os seres espirituais condenados há graus diferentes de prisão. Agora que já ficou claro que o Hades é um lugar real, temporário e terrível, surge a pergunta mais perturbadora de todas: o que acontece com as almas que estão lá? Elas ficam eternamente nesse tormento de espera, ou há algo pior vindo? A Bíblia é clara: o Hades será esvaziado, mas não para libertação, e sim para condenação eterna. Apocalipse 20:13 afirma algo decisivo:
O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Isso significa que todas as almas presas no Hades serão ressuscitadas. Sim, até mesmo os ímpios terão um corpo restaurado, não para salvação, mas para condenação eterna. Essa é a segunda ressurreição, também chamada de ressurreição do juízo, citada em João 5:29. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Cada alma condenada será tirada do Hades, será reunida ao seu corpo e, em um último momento, comparecerá diante de Deus. Apocalipse 20:11-12 apresenta a cena mais solene e temida de toda a Bíblia. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não há escapatória, não há apelação. Todos os mortos que estiverem no Hades serão ressuscitados e julgados, um por um. Ninguém ficará de fora. E aqui está um detalhe devastador. Não é um julgamento para ver quem será salvo ou não. Essa decisão já foi selada pela própria rejeição da salvação em vida. Esse julgamento é para definir o grau da punição, a exposição de tudo o que foi feito e a sentença pública diante do universo. Depois desse julgamento, algo impressionante acontece. O Hades deixará de existir. Apocalipse 20:14 diz: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso revela que o Hades, essa prisão temporária, não foi feita para durar para sempre. Ele tem uma função limitada: conter as almas até o julgamento final. Depois disso, é destruído junto com a morte. A morte será aniquilada, e o Hades também. Mas os ímpios não deixarão de existir. Eles apenas serão transferidos de um sofrimento temporário para uma condenação eterna no lago de fogo. Ao contrário do Hades, o lago de fogo é o destino definitivo dos condenados. É o verdadeiro inferno, o Gena, como Jesus chamava. Ali, não haverá mais espera, não haverá mais possibilidade de arrependimento, não haverá mais chance de escapar. Ali será choro e ranger de dentes para sempre. Marcos 9:48 nos dá uma descrição arrepiante. Ali, o verme deles não morre, e o fogo nunca se apaga. Não é um fogo físico comum, é um sofrimento incessante, consciente e sem fim. E o corpo dos ímpios também será transformado. Simulation. Da mesma forma que os salvos receberão corpos glorificados para a eternidade com Deus, os ímpios receberão corpos preparados para suportar a eternidade longe de Deus. Paulo explica em 1 Coríntios 15:42-44 que existe uma ressurreição para a glória e outra para a vergonha. Os corpos dos ímpios não serão destruídos no fogo, mas permanecerão conscientes, sentindo dor e culpa eternamente. Mas por que tudo isso? Porque Deus é justo, e a justiça exige que o mal seja tratado com severidade. A cruz foi oferecida a todos, mas os que rejeitaram a verdade, zombaram da salvação e viveram na maldade, serão julgados por suas obras. O inferno não é exagero, é justiça. E o Hades é apenas o começo desse tormento. O momento em que o Hades é lançado no lago de fogo marca o fim da história do pecado. Marca o ponto onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor para os salvos. Mas para os condenados será o início de uma eternidade sem Deus. Uma eternidade com lembrança, dor, consciência e nenhuma esperança. E agora, vamos revelar como escapar de tudo isso, o que a Bíblia ensina sobre a única saída possível e o que Jesus já fez para que ninguém jamais tenha que ver o Hades nem o inferno. Até aqui, vimos a realidade do Hades, o tormento dos ímpios após a morte, o julgamento diante do trono branco e o destino final no lago de fogo. É uma verdade dura, mas absolutamente bíblica.
Agora vem a pergunta que mais importa: existe uma saída? É possível escapar do Hades e do inferno? A resposta é sim, mas ela está em uma única pessoa: Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz em Atos 2:27 que sua alma não foi deixada no Hades. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele foi até o lugar onde os mortos estavam, mas não para ser condenado, e sim para proclamar vitória. Conforme 1 Pedro 3,19, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Não foi uma segunda chance, foi o anúncio da condenação dos ímpios e da libertação dos justos. Antes da cruz, mesmo os fiéis não iam para o céu direto. Eles aguardavam no seio de Abraão, um lugar de conforto no mundo dos mortos. Mas com a vitória de Cristo, esse lugar foi esvaziado. Efésios 4:8-10 declara: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os justos do Antigo Testamento foram levados ao céu com Cristo, e desde então, todo aquele que morre em Cristo vai direto para a presença de Deus. Não há mais espera, não há mais divisão no além. Os salvos estão com Cristo, os condenados continuam no Hades até o juízo final. Então, como escapar do Hades? A resposta está no próprio Jesus, em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é tremendo. Jesus não está oferecendo apenas uma religião. Ele está dizendo: quem crê em mim não entra em juízo, ou seja, não vai para o Hades, não estará no julgamento do trono branco, não será lançado no lago de fogo. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Não basta ser boa pessoa. Muitos pensam que, por fazerem o bem, estão seguros. Mas isso é uma mentira perigosa. A Bíblia diz que ninguém será salvo pelas obras. Romanos 3:23 é direto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Efésios 2:8-9 completa: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não se trata de fazer o bem, se trata de crer em Cristo. Jesus declarou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalhos, não há religiões paralelas, não há segunda chance após a morte. O Hades é real e está cheio de pessoas que rejeitaram a graça de Deus. Mas o céu também é real e está aberto para todo aquele que crer. E se a morte chegar hoje? Essa é a pergunta mais urgente. Se a morte vier hoje, para onde irá a alma? Essa resposta não depende do tanto de caridade que alguém fez. Não depende se era uma boa pessoa, religiosa ou simpática. Depende de uma única coisa: está em Cristo ou não? Aquele que está em Cristo vai direto para a presença de Deus. Aquele que rejeita a salvação vai direto para o Hades em tormento. E no final dos tempos será lançado no lago de fogo. Mas ninguém precisa ir para lá. Ninguém. A decisão é agora, não é amanhã, não é depois. É hoje. Porque, como diz Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hoje, Jesus estende a mão. Ele já desceu ao Hades por você. Ele já venceu a morte e o inferno. Ele já pagou o preço do seu resgate. Só falta uma coisa: crer e se entregar. Agora você já sabe o que acontece com a alma dos condenados antes do inferno. Mas mais importante do que saber é decidir. Vai sair com a certeza da salvação ou continuar andando rumo ao Hades?